Olá pessoal, tudo bem? Bom, então dando continuidade ao nosso curso, agora eu vou falar sobre o conceito de inequações. Tá? O que é uma inequação? Uma inequação é uma expressão que envolve incógnitas e, ao invés de a gente ter igualdades, a gente tem desigualdades. Então eu posso ter quatro tipos de desigualdades. Quais são as desigualdades que a gente tem? A desigualdade de maior estrito, menor estrito, maior ou igual ou menor ou igual. Tá? Por exemplo, um exemplo de uma desigualdade, uma inequação para ser resolvida aqui. Isso aqui é a desigualdade, tá vendo? Se aqui, ao invés de ser isso, fosse isso aqui seria uma equação. Mas como isso aqui ele é maior ou igual, ele é uma inequação. Isso aqui é uma inequação do segundo grau, por quê? Porque aqui tem o grau 2, tá? Então aqui é um polinômio com grau 2, então uma equação do segundo grau. Uma inequação é chamada do primeiro grau se for um polinômio, tá? E o maior grau da expressão é 1. Por exemplo, isso aqui, né? Se eu tivesse, ao invés de considerar x² mais 2x menos 3x mais 4, eu não tivesse o x², ficaria só 2x maior ou igual menos 3x mais 4. Então isso aqui seria uma inequação do primeiro grau. E a do segundo grau, se o maior grau é 2, aqui no caso é do segundo grau. Se tivesse grau 3, seria do terceiro grau e assim sucessivamente, tá? Aí você fala, professor, se tivesse um seno e um cosseno, aí não seria mais nem do primeiro grau nem do segundo grau, porque daí deixaria de ser um polinômio, tá? Então só pode ser considerada primeiro grau, segundo grau, se for um polinômio, e é o que a gente vai resolver aqui. Primeiro grau, segundo grau e produto e quociente com aplicação também, tá? Bom, como é que a gente resolve a inequação? A gente tem que estudar o sinal da inequação, tá? A gente tem que estudar os valores nos quais ela satisfaz ela ser positiva ou negativa. Então, por isso eu preciso estudar o sinal da função. Então, vamos lá. Então, como é que a gente vai fazer para resolver? Então, considere essa desigualdade do primeiro grau aqui. Por que primeiro grau? Porque a maior potência aqui é 1. O que a gente faz? Né? Então, passo 1. A primeira coisa que a gente faz, a gente passa todo mundo para um lado só da desigualdade. Tá? E a gente deixa 0 de um lado e todo o resto vai para o outro lado. Em geral, eu gosto de passar todo mundo para a esquerda, independente do sinal, ser positivo ou negativo, tá? Todo mundo para a esquerda e o 0 fica à direita, ó. Passo todo mundo para a esquerda, então x mais 4 já está, passo menos 3x para lá, vai ficar x mais 3x, 4x, 4 menos 5 vai ficar menos 1, tá vendo? Então passei todo mundo para a desigualdade. Então eu quero o quê? Eu quero essa desigualdade virou isso aqui, que é a mesma desigualdade, só foi reescrita desta forma aqui. Agora eu posso estudar o sinal de 4x menos 1, tá? Então olha, o que eu quero, ó. Eu quero basicamente o quê? Eu quero encontrar os valores de x, tal que 4x menos 1 seja maior ou igual a 0, tá? Maior ou igual a 0. Então eu vou fazer o quê? Eu vou estudar o sinal da reta 4x menos 1. Como é que a gente faz para estudar o sinal da reta 4x menos 1? A gente desenha a reta, tá? A gente faz o gráfico da reta. A reta a gente sabe que tem raiz. Toda a reta tem raiz. A equação do primeiro grau exibe uma única raiz. Tem uma raiz. Então o que a gente faz? A gente encontra essa raiz. Por quê? Porque a raiz ela separa exatamente onde a função está mudando de sinal. Porque o que é a raiz? Você lembra o que é a raiz? Então, se tiver uma função do primeiro grau com A positivo, era assim, tá? Aonde é a raiz? Aqui. O que acontece? Para x menor do que os valores da raiz, a função é que ela é negativa, está para baixo. Para valores maiores que a raiz, a função é o quê? É positiva, porque está para cima. Se ela fosse assim, com A negativo, o que aconteceria? Para valores menores do que a raiz, a função é positiva, está para cima. E para valores maiores do que a raiz, ela está para baixo, é negativa. Então a raiz ela determina exatamente aonde a função
muda o comportamento. Então, esta função aqui, como é que a gente faz para encontrar a raiz? A gente pega 4x menos 1 igual a 0, porque é onde ela toca o eixo x, tá? Então vai ficar o quê? 4x igual a 1, ou seja, x é igual a 1 quarto. Eu venho aqui, marco o ponto, tá? Marco o ponto, 1 quarto. E aí esboço o gráfico. Qual gráfico eu vou esboçar? Eu vou esboçar o gráfico de 4x menos 1. Como eu quero só o esboço do gráfico, eu não quero ter não preciso nem fazer em escala, eu só quero saber se ele é crescente ou decrescente, ou seja, se ele está para cima ou se ele está para baixo. Como aqui eu tenho 4x menos 1, ó, aqui é positivo, então ele está para cima. Ou seja, a reta ela é uma reta crescente, tá bem? Então o que acontece? Se ela é crescente, então aqui na raiz ela é 0, para x menor do que a raiz ela é negativa, para x maior do que a raiz ela é positiva. Como eu quero 4x menos 1 maior ou igual a 0, eu quero quem? Ó? Eu quero esse pedaço aqui, ó. Esse é o pedaço que eu quero como solução. Então, qual seria a resposta? A resposta seria o x pertencente aos reais, tal que x maior e igual, por que igual? Ó, porque é a mesma coisa aqui, ó, lembra? Se eu tenho maior ou igual, aí na solução vai ficar maior ou igual também, porque o extremo está contido. Maior ou igual a quanto? 1 quarto. Porque eu quero esta região aqui, tá? E se fosse uma inequação do segundo grau, como é que a gente resolve? A gente faz a mesma coisa, tá? Um exemplo aqui, uma inequação do segundo grau. 4x² mais x mais 5. É maior que 5, desculpa. O que a gente faz? A primeira coisa a fazer é passar todo mundo que não todas as incógnitas, todos os números para o lado direito. Então, ó, 4x² mais x, o 5 passa para lá, vem como menos 5, tá? Então vai ficar o quê? 4x² mais x menos 5 maior estrito que 0. Tá? Então o que a gente vai fazer? Então esse é o primeiro passo, a gente passa todo mundo para um lado, agora a gente vai estudar o sinal dessa desigualdade aqui, tá? Vou fazer o estudo do sinal. Como é que eu faço o estudo desse sinal? A primeira coisa que eu faço eu encontro o zero quando ela tiver, né? Então, qual o objetivo de fazer isso? É saber como o comportamento dessa parábola, porque o gráfico disso aqui, a gente sabe que é uma parábola, o gráfico dessa expressão aqui. Então a gente vai lá, faz o quê? A gente vai lá e encontra as raízes. Como é que a gente encontra as raízes? A gente pega 4x² mais x menos 5 igual a 0. Tá? Lembra, isso pode ter ou não raiz. Tá? Quando tem o delta for positivo, ela tem duas raízes. Tá? Então vamos considerar o primeiro caso quando o delta for positivo, ou seja, que ela tenha duas raízes. Então como é que a gente verifica se o delta é positivo? É só calcular o valor de delta. É b² menos 4ac. O b aqui é 1, tá certo? Então, delta aqui vai dar 1 ao quadrado, menos 4 vezes 4 vezes menos 5. Ó, 4 vezes 4 dá 8. Desculpa, 4 vezes 4 dá 16, vezes 5 dá 80. Menos com menos vai dar mais, então vai ficar mais 80, mais 1 dá 81. Tá? Então, o delta é positivo, então ela vai ter duas raízes. Como é que a gente calcula as raízes? X mais ou menos 1, né? Menos 1, mais ou menos raiz de 81. 2 vezes 4 é 8. Quanto é raiz de 81? Raiz de 81 é 9. Então, a primeira raiz é menos 1, menos 9 dividido por 8, que é menos 10 oitavos. Se você quiser simplificar, dá aqui menos 5 sobre 4. E a outra é menos 1 mais 9, que dá 8, né? 8 sobre 8, que dá 1. Tá até errado, tinha até errado aí na expressão. Então, quais são as raízes? As raízes são menos 5 quartos e 1. Tá? Essas são as raízes, menos 5 quartos e 1. Aí você fala o seguinte, olha, como é que é o gráfico? A gente sabe que o gráfico de segundo grau ele é determinado pela concavidade da expressão do segundo grau. E quem é a concavidade? A concavidade é o número que multiplica o x². Então, quando o A for positivo, ó, a boca é para cima. Se o A for negativo, ó, a boca é para baixo. E como é que é o comportamento dessa expressão? Só olhar aqui, ó, está vendo? Para x menor do que essa primeira raiz, está vendo aqui? Ó?
O que acontece com o gráfico? Está para cima, então é positivo. Então essa parte o gráfico é positivo. Entre essa raiz e essa raiz, ó, o que acontece com o gráfico? Ele está lá embaixo, ele é negativo. Então, ó, sinal de menos. Para x maior que essa raiz, a função é o quê? Positiva. Aí o que acontece aqui? Bom, aí, ó, se a gente for considerar esse caso aqui que está decrescendo aqui, que é o A é negativo, né, boca para baixo, decrescendo não, a boca é para baixo, né, com cavidade negativa, o que a gente tem? Para x menor do que essa primeira raiz, negativo, tá? Porque está para baixo. Para x entre esta raiz e esta raiz, positivo. Para x maior do que essa raiz é o quê? Negativo, tá? Então a gente olha esse comportamento. Neste exemplo específico, o A é 4. 4 é maior do que zero, então o gráfico é assim, ó. Então quer dizer o quê? Quer dizer que ela é positiva aqui, negativa, ó, ela é positiva para x menor do que menos 5 quartos, ela é negativa entre menos 5 quartos e 1, e ela é positiva para x maior do que 1. Eu quero o quê? Eu quero 4x² mais x menos 5, o quê? Maior do que zero. Então eu quero o quê? Eu quero valores aqui, ó, e aqui. Então como é que a gente coloca esse intervalo aí? São dois intervalos, né? Ó. Então vai ser x pertence ao reais, tal que x vem de menos infinito, x menor do que menos 5 quartos. Por que menor e não menor igual? Porque, ó, tá vendo aqui, ó, a desigualdade é estrita, né? Então não entra o ponto lá. Se fosse maior ou igual, menor ou igual, entrava igual aqui. Ou x maior do que 1, tá? Se você não quiser colocar o menos infinito aqui, precisa não. Se você pode já colocar só isso aqui, ó. Pronto, x menor do que 5 quartos ou x maior do que 1. Como é que a gente coloca isso aqui usando intervalo? Usando intervalo vai ser assim, ó. De menos infinito até menos 5 quartos, aberto, união com 1 até mais infinito. Deixa eu apagar aqui, tá muito ruim isso aqui. Eu vou pôr aqui, ó, porque cabe aqui. Então isso aqui é igual a menos infinito até menos 5 quartos, aberto, união com 1 até mais infinito, tá? Aí você fala, professor, e se o delta for negativo, o que a gente faz? É muito mais fácil ainda se o delta for negativo ou se o delta for zero. Por quê? Se o delta for negativo, olha como é que é o gráfico da minha função. Ele é assim se o A for positivo e ele é assim se o A for negativo, ou seja, ela não toca no eixo x, se o delta for negativo. Se o delta for igual a zero, ela toca em apenas um ponto do eixo x, mas ela continua sendo assim, ela só encosta, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, se o delta for igual a zero, ela faz isso aqui, ó, ela encosta se o A for positivo, ela só encosta. E como é que fica o sinal? Ó, positivo. E aqui, se o delta for igual a zero, como é que ela é? Ela só encosta. O que acontece? Ela é negativa e negativa. Esse ponto aqui não entra, tá? Por quê? Porque aqui ela é zero. Ó. Ela aqui está encostando, ela é zero porque ela é uma raiz. Tá? Então, se o delta for negativo ou zero, o valor da inequação acompanha o sinal do A. Então, o A sendo positivo, ó, tanto aqui quanto aqui, o que acontece com o valor da função, ou da inequação, ou equação de segundo grau? Ela é sempre positiva, porque ela está sempre acima do eixo x, e o único ponto que ela pode ser zero é se o delta for zero, que ela toca o eixo x. Se o delta for negativo ou o delta for zero, o que acontece com o sinal da minha parábola? Está sempre abaixo do eixo x se o A for menor do que zero. Tá? Exceto em delta igual a zero, que ela toca em apenas um ponto. Então, por exemplo, imagine que a gente fosse resolver essa expressão aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer? A primeira coisa é passar todo mundo para o lado da desigualdade e deixar o zero sozinho. Aqui já está. Então, tá ok. Segundo passo, a gente vai procurar os zeros da expressão.
para poder fazer o esboço do gráfico. Aí, para achar o zero dessa expressão, a gente procura a raiz. E vai lá, calcula o delta. Opa, o delta deu negativo. Então a gente já sabe que ele vai cair num dos dois casos aqui. Se o delta deu negativo, a gente olha para o sinal do A aqui, ó. Esse coeficiente aqui. Esse coeficiente aqui é que determina a concavidade. Então, se o A for positivo, a boca é para cima. E se o A for negativo, a boca é para baixo. Quanto vale o A aqui? Menos 1. Opa, menos 1 é negativo. Então, menos 1 é menor do que zero. Então, a boca é para onde? Para baixo. Então, quer dizer o quê? Que essa expressão aqui só assume valores negativos. Eu quero o quê? E no passo 3, eu quero resolver menos x² menos 2 maior ou igual a zero. Aí você olha aqui, tem algum valor que é igual a zero aqui? Desculpe, tem algum valor que é maior ou igual a zero aqui? Não. Todos os valores são negativos, estritamente negativos. Todo mundo está abaixo do eixo x. Então quer dizer que esse aqui tem como solução o quê? O conjunto vazio. Mesma coisa, não tem solução. Ou seja, a solução é o conjunto vazio. Ou se quiser escrever assim, não tem solução real. Fica bonito, ó. Tá? Bom, e a gente pode juntar essas informações resolvendo, por exemplo, inequações do tipo produto ou quocientes. Como é que é uma inequação produto? Uma inequação produto é quando a gente escreve ela assim. É claro que podia ter termos do lado de lá, a gente podia ajeitar, passar tudo para esquerda e ficaria e escrever isso como uma inequação produto, tá? Mas como é que é a inequação produto? Ela é um produto entre duas expressões, tá? No caso aqui a gente está resolvendo com duas expressões ou do primeiro grau ou do segundo grau. Não estou pegando o grau mais alto porque vai dar bastante trabalho de resolver, tá? Mas a ideia é a mesma, tá? A gente pode, sabendo fazer a inequação do primeiro grau, do segundo grau, a gente consegue aos poucos estendendo para graus mais altos, para estudar outros tipos de função, tá? Então é importante a gente saber fazer do primeiro e segundo grau. Então o que a gente faz? O primeiro passo já está ok, de todo mundo de um lado. A gente vai estudar o sinal de cada uma dessas funções, tá? Eu vou estudar de x mais 2, do primeiro grau, já sei fazer. Como é que eu faço o estudo do grau da função x mais 2? O que eu faço? Eu estudo o sinal dessa função do primeiro grau. Então, como é que a gente faz o estudo do sinal? Eu encontro o gráfico. E para encontrar o gráfico, o que eu faço? A primeira coisa é encontrar a raiz. Qual é a raiz dessa expressão? X mais 2 igual a zero, seja x igual a menos 2. Ó. Então, eu vou lá, marco. Aí eu olho para a minha equação do primeiro grau. Estou fazendo só do x mais 2, tá? Olho para a equação do primeiro grau. Quem é a equação do primeiro grau? Ela é uma função, uma reta que é crescente, porque o y é positivo. Então, a reta é assim, ó. Então, quer dizer o quê? Para x menor do que menos 2, os valores são negativos. Para x maior do que menos 2, os valores são positivos, porque o gráfico fica acima do eixo x. Aqui que eu faço, eu vou estudar a segunda expressão do segundo grau aqui, tá? Vou lá e estudo a segunda. Vou estudar o sinal da segunda. Isso aqui, ó, do segundo grau. Então, a primeira coisa que eu faço, eu vou ver se tem raiz. Se tiver raiz, eu encontro. E como é que eu faço para ver se tem raiz? Eu estudo o delta. Qual é o delta dessa expressão? Se você vier aqui calcular o delta, é b ao quadrado, então é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 2. 4 vezes 2 dá 1, vezes menos 2 dá menos 8, mas tem um menos lá de fora, vai ficar mais 8. Menos 1 elevado ao quadrado, não esqueça disso, todo mundo número real elevado ao quadrado fica positivo. Então, menos 1 elevado ao quadrado dá 1. 1 mais 8 dá 9. Olha que legal. Então, raiz de delta é positivo. Então, ele tem duas raízes. E eu vou lá e calculo. Quais são as raízes? 1 mais ou menos 3 sobre 2, porque raiz de 9 é 3. Então, vai ficar 1 menos 3 dividido por 2 dá menos 1. 1 mais 3 dividido por 2 dá 2. Então, as raízes são menos 1 e 2. Aí você fala, professor, como é que eu sei que a parábola é assim, não voltado para a boca para baixo? Como é que eu sei? Eu olho o sinal de quem? Ó, desse carinha aqui.
Se o sinal desse carinha aqui for maior do que zero, tá? A boca é para cima. Se for menor do que zero, a boca é para baixo. Nesse caso é 1 e 1 é maior do que zero, portanto a boca é para cima. Então o que eu tenho? Ó, faço o desenho. Então para x menor do que menos 1 positivo, ó, tá vendo? Os valores estão para lá, ó, tá vendo? Positivo, porque quando você pega um ponto aqui no domínio, a imagem dele é positiva, tá? Ó, você tem que olhar com relação à imagem. Entre menos 1 e 2, qual a imagem dele? Ó, tá lá embaixo, ó. A imagem de pontos aqui está lá embaixo, então ela é negativa, a imagem é negativa. Você pega um ponto aqui, a imagem é o que? É positiva, então para cá é positivo, tá? Então a gente olha o sinal para saber o que está acontecendo. Bom, agora o que a gente vai fazer no estudo do sinal? Esse é o detalhe importante. A gente vai jogar agora no estudo da retinha. Então a gente vai pegar a primeira das soluções, que é essa aqui, tá? E vai jogar numa reta. Então eu venho aqui e coloco na reta. Menos 2, então é negativo aqui, para x menor do que menos 2, tá vendo? Para x menor do que menos 2 é negativo. Para x maior do que menos 2 é positivo. Estou pegando a solução, essa primeira solução aqui. Um detalhe importante aqui é que na hora da gente colocar o estudo do sinal, a gente já vai colocar a bolinha aberta ou fechada na solução. Como é que a gente identifica essa bolinha aberta ou fechada? A gente vai olhar para a desigualdade. Quando a desigualdade for estrita, como esse caso aqui, ou seja, não tem maior igual nem menor igual, é só maior estrito, então o ponto que a gente encontra, a raiz, ela não entra na solução, tá? Porque a raiz, ela anula a expressão. Então ela dá igualdade, ela não dá desigualdade. Então se fosse maior ou igual ou menor ou igual, eu colocaria a bolinha fechada. Mas como é maior, estrito, não tem igual, eu coloco bolinha aberta. Então, ó, a hora que eu for colocar o sinal, eu vim aqui e coloquei bolinha aberta em menos 2, negativo para a esquerda, positivo para a direita. Aí eu vou fazer o mesmo estudo com a outra expressão. Ó, bolinha aberta também, porque é estrito. Para x menor do que menos 1 é positivo, entre menos 1 e 2 é negativo. Para x maior do que 2 é positivo. Então vou lá. Marco o ponto menos 1 é maior do que o ponto menos 2, tá certo? Marco o ponto 2, está aqui e coloco, ó, positivo, negativo, positivo. Para x menor do que menos 1 é positivo. Para x entre menos 1 e 2 é negativo. Para x maior do que 2 é positivo também. Aí o que eu faço? Ó, eu venho, traço uma retinha aqui paralela ao eixo y e trago menos 2 até aqui. Trago menos 1 até aqui e trago 2 até aqui. Você está vendo que você está fazendo o produto da expressão? Tá, o produto? Então, quando eu estudo o sinal deste aqui e deste aqui separadamente, o que eu quero? Eu quero saber o produto dos sinais. Então, por exemplo, ó, quando isso aqui for positivo e isso aqui for positivo, o produto entre num positivo e num positivo vai dar positivo. Quando este aqui for positivo e esse aqui negativo, o produto entre um positivo e negativo vai dar o quê? Negativo. Quando isso aqui for negativo, isso aqui é positivo. Negativo, positivo, negativo. E quando isso aqui for negativo, isso aqui for negativo. Produto negativo, negativo, positivo, tá? Então, eu faço exatamente esse estudo de sinal aqui, ó. Então, eu vou pegar, ó, da primeira expressão, negativo até menos 2. Na segunda expressão, ela é positivo até menos 2. Então, vai ficar o quê? Ó? Negativo com positivo vai dar o quê? Negativo. Entre menos 2 e menos 1, ele é positivo para a primeira expressão e positivo para a segunda expressão. Então, positivo com positivo dá positivo. Para o outro pedaço agora, para x maior do que menos 1, para a primeira expressão é positivo, né? Positivo sempre daqui para cá, né? Aqui entre menos 1 e 2 é negativo. Ó. Positivo com negativo, negativo. Para x maior do que 2 é positivo na primeira expressão, positivo na segunda, positivo, positivo, positivo. E eu quero quem, hein? Eu quero positivo. Então, qual é a solução? Então, a solução seria x pertencente aos reais está o quê? X está entre menos 2 e menos 1, porque é o pedaço positivo que eu tenho. Ou x
maior do que 2. Se a gente quiser usar intervalos, como é que a gente faz? Menos 2 até menos 1, união com 2 até mais infinito. Tá? Ó, fácil, né? Bem simples de fazer. Imagina agora que eu queira resolver uma desigualdade do tipo quociente. O que eu faço? O mesmo estudo. Resolver quociente ou produto dá na mesma. Por quê? Porque se você vier aqui, no caso quociente, olha, eu estudo o sinal do de cima, eu estudo o sinal do de baixo. O de cima, eu quero, se for positivo, positivo, razão positiva. Positivo, negativo ou negativo, positivo, razão negativa. Negativo, negativo, razão positiva. Tá? Então o que eu faço? Eu estudo o sinal deste e o sinal deste aqui. Só um detalhe muito importante aqui é o seguinte: a solução das raízes que eu achar aqui no de baixo sempre entra com bolinha aberta, independente se aqui for maior ou igual. Você fala, professor, mas você não falou que no caso do produto, quando era maior estrito ou menor estrito, eu colocava a bolinha aberta, ou seja, a raiz não fazia parte da solução. Mas quando fosse maior ou igual ou menor ou igual, a raiz fazia parte da solução. Só que aqui tem um detalhe importante nesse caso aqui. Se eu pegar o valor que anula o que de baixo, ou seja, que é raiz dessa expressão, vai ficar o quê? Por exemplo, x igual a 3. X igual a 3 não pode entrar como solução aqui. Por quê? Porque se eu colocar 3 aqui, o que acontece se eu colocar 3 aqui? Vai ficar 3 ao quadrado dá 9, menos 9 mais 9 dá 0. Então vai dar o quê? Divisão por 0. Independente do que der em cima, mas embaixo vai dar divisão por 0. Então, se você dividiu por 0, está errando. Então, os valores das raízes que eu achar do denominador, ele nunca pode fazer parte da solução. Tá? Então, a gente já tem que remover da solução. Tá bem? E o de cima, não. O de cima eu olho o sinal. Então, no caso da quociente, as raízes da expressão de baixo nunca faz parte da solução e da de cima vai depender da desigualdade. Se a desigualdade for estrita, bolinha aberta. Se a desigualdade for maior ou igual ou menor ou igual, ou seja, não é estrita, bolinha fechada, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente faz é olhar se está todo mundo do mesmo lado, tá? Do outro lado direito só tem 0. A gente estuda o sinal de cada um separadamente. Então vou buscar as raízes. Primeiro dessa aqui. Tá vendo que é do segundo grau? A primeira coisa que a gente olha é qual é o valor do delta. Delta positivo? Se for, a gente acha as raízes. Se não for, a gente estuda separadamente, como a gente fez naquele caso, lá no caso anterior, tá? Então aqui, ó, o delta vai dar o quê? Vai dar menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 8. Isso aqui vai dar 4, porque menos 6 ao quadrado dá 36, 4 vezes 8 é 32, com sinal negativo vai ficar menos 32, 36 menos 32 dá 4. Então, raiz o delta é 4, a raiz de 4 é 2, né? Então vai ficar 6 menos 2 dividido por 2, que dá 2. 6 mais 2 dividido por 2, que dá 4. Então ele tem duas raízes. A raiz 2 e 4. Só um detalhe, quando a gente for representar isso aqui no diagraminha de setinha, esses estados vão entrar. Esses valores vão entrar. Por quê? Porque a nossa desigualdade ela é maior ou igual e os valores do numerador eles sempre entram, são maior ou igual. Tá? Vou estudar o sinal da segunda. Menos x quadrado mais 9. Aqui, se você quiser calcular o delta, pode também. Mas aqui eu nem preciso fazer o cálculo do delta. Por quê? Porque é muito fácil encontrar os raízes dessa expressão, porque aqui não tem o termo linear. O que eu faço? Eu passo 9 para lá, tá certo? Ou x quadrado para lá, né? Porque você faz a conta assim, né? Vai ficar menos x quadrado igual a menos 9, passo 9 para lá, multiplica por menos 1, vai ficar x quadrado igual a 9, que é o que está aqui, tá? Que eu já estou resolvendo direto, já tinha colocado a expressão, mas se você quiser fazer a conta passo a passo, vai dar isso. O que eu faço? X quadrado igual a 9, então x é igual a mais ou menos raiz de 9, ou seja, x mais ou menos 3. Aí você fala, professor, e se eu tivesse usado o delta, daria certo? Também dá. Porque no caso do delta, qual que é o delta aqui? O delta é b ao quadrado, que é 0, que não tem o termo linear, menos 4a, que dá menos 1, c, que dá 9. Então, delta está dando 36. Tá certo? Positivo. Então, menos b é 0, mais ou menos raiz de delta sobre 2. O delta é quanto? O delta é 36, raiz de 36 dá 6. Então vai dar menos 3 e 3, exatamente o que a gente tinha achado. Tá?
Então você pode fazer desse jeito ou usando o delta, dando a mesma. Mas como não tem um termo linear, a gente já faz essa resolução direta. Como é que é o gráfico dessa expressão? Quem que a gente olha? O sinal do A aqui, ó. O A é quanto? Positivo ou negativo? Negativo! Então a boca é para onde? Boca triste para baixo, tá? Ó, boca para baixo. Então, aqui a bolinha é aberta, tá? Coloquei fechada, mas a bolinha na solução ela vai entrar aberta. Deixa eu apagar aqui para pôr aberta já, tá? Ó, eu vou pôr aberta para a gente já se acostumar. Por que aberta? Porque isso aqui não pode fazer parte da solução. Porque x igual a menos 3 ou x igual a 3, anula o denominador, dá a divisão por zero e você errou a questão. Tá? Dividiu por zero, errou, independente do resto que você fez certo. Dividiu por zero, errou. Tá? Então, como a boca é para baixo, a gente estuda o sinal. Olha, para x menor do que menos 3 é negativo. Ó, o gráfico está para baixo. Pega um ponto para você ver. Ó, o gráfico está onde? Ó, domínio. Está lá embaixo. Entre menos 3 e 3, o gráfico está para cima. Ó, positivo. Para x maior do que 3. Baixo para baixo, negativo. Tá? Então, colocando um diagrama de seta. Tá? Então, vamos primeiro. Primeiro, a gente marca os pontos 2 e 4. Vou lá, marca os pontos 2 e 4. E aí coloca o sinal. Tá vendo? Para x menor do que 2, positivo. Entre 2 e 4, negativo. Maior do que 4, positivo. Então, positivo, negativo, positivo. Bolinha fechada em 2 e em 4. Por quê? Porque a desigualdade nossa aqui, ó, na resolução, ela é maior ou igual a zero. Tá? Maior ou igual a zero. Aí eu faço a mesma coisa com o outro número lá, com as outras raízes. Marco menos 3, marco 3. Coloco a posição correta relativa dele, né? O menos 3 é menor do que 2 e o 3 é maior do que 2, então tá belezinha aqui. Bolinha aberta em menos 3, bolinha aberta em 3. Por quê? Porque este aqui não pode entrar na solução, porque senão dá divisão por zero no denominador. Aí a gente faz o quê? Ó? Abaixa esses pontos aqui, porque esses pontos são um ponto importante de mudança de sinal. Então, abaixo menos 3, abaixo 2, abaixo 3 e abaixo 4. E aí estudo o sinal, ó. Para x entre menos infinito até 3. Ó. Então vai ficar positivo de cima, né? De baixo negativo. Positivo com negativo, negativo. O de cima, ó, positivo. E o de baixo negativo. É positivo também. Positivo com positivo, positivo. Agora, ó, negativo com positivo. Negativo com positivo dá negativo. Negativo com negativo dá positivo. Positivo com negativo dá quem? Negativo, tá? Vou baixar aqui certinho, eu acho que tá mais bonitinho. E a solução vai ficar o quê? Olhe bem, o que eu quero? Eu quero x² menos 6x mais 8 dividido por menos x² mais 9 maior ou igual. Eu quero maior ou igual. Tá? Então eu quero maior ou igual. Solução, queremos maior ou igual a zero. Só para a gente lembrar aqui. Então, qual pedaço que a gente pega que é maior ou igual? Ó, esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Se a gente usar a linguagem de intervalo, isso aqui vai dar o quê? Menos 3 até 2 fechado e 3 até 4 fechado em 4. Tá? Então, a solução vai ser o quê? X pertencente aos reais, tal que x está entre menos 3 e 2, ó, menos 3 e 2, ou x está entre 3 e 4, que a gente pode escrever assim também, ó, menos 3 até 2, união com 3 até 4. Essa é a solução. Tá? E quando você fala, professor, onde a gente tem uma aplicação com o estudo de inequação? Tem vários estudos, várias aplicações de estudo de inequação. Tá? Várias aplicações. Você tem aplicações em probleminhas de máximo, de mínimo, em problemas de finança. Mas uma aplicação prática que eu vou dar aqui exatamente, diretamente, é o estudo do domínio da função. Tá? Então a gente
por exemplo, existem funções para os quais a gente quer estudar o domínio, e são funções bem complicadas de fazer esse estudo. Então, estudar a desigualdade, em alguns casos, pode ajudar. Tá? Então, eu vou dar 3 exemplos aqui, eu vou resolver os 3 exemplos, a gente vai analisar quando esses 3 exemplos estão acontecendo, a solução deles, tá? Para encontrar o domínio. Mas só para lembrar, quais são os valores que a gente não pode ter no domínio? Lembra que a gente faz para encontrar o domínio? A gente inicialmente considera que o domínio é o real todo e vai tirar uns pontos que dão problema. E quais são os pontos que dão problema? São os que têm divisão por zero, tá? Então, se tiver divisão por zero, a gente tem que remover do conjunto dos reais, ele não pode fazer parte do domínio. Raiz par de um número negativo, tá? Por exemplo, raiz quadrada de um número negativo, raiz quarta de um número negativo, não pode fazer parte do domínio. Raiz par. Raiz ímpar pode, raiz cúbica pode. Raiz cúbica não tem problema colocar valor negativo. Logaritmo de número menor ou igual a zero, tá? Então, se você tem um logaritmo no menor ou igual a zero, você também não pode calcular, não faz parte do domínio, tá? Então, se você tiver um logaritmo de número menor ou igual a zero, esse número não faz parte do domínio, tá? Bom, então vamos lá, vamos pegar um exemplo aí. Opa! Ué, não está indo? Não faz parte do domínio. Então vamos lá, vamos resolver então. Ó, eu coloquei 3 funções aqui, tá? Ó, funções relativamente complicadas, tá? Não vou pedir para fazer gráfico, não. Mas eu quero fazer o estudo do domínio dessa função. Então eu quero encontrar os valores de x para os quais essa função aqui está bem definida. A mesma coisa para essa aqui e para essa aqui. Então vamos primeiro à primeira expressão, tá? Letra A. Encontrar o domínio de f de x igual a 3x sobre x mais 2. Então o que a gente tem que analisar? A gente tem que olhar se ele está tendo um daqueles 3 problemas que eu identifiquei. Quais são os 3 problemas? Divisão por zero, raiz de número menor ou igual a zero, raiz de número menor do que zero, raiz de zero pode, raiz de número negativo que não pode, e logaritmo de número menor ou igual a zero, tá? Aqui não tem logaritmo, mas tem divisão e tem raiz, tá? Em cima não tem problema nunca, tá vendo? Aqui em cima a gente nunca tem problema. O problema vai ser aonde? O problema vai ser embaixo. Então, o que a gente pode fazer aqui para poder resolver esse problema? Então, a gente vai procurar aqui os valores de x para os quais a parte de baixo está bem definida. Porque em cima não tem problema, né? Então, eu quero os valores de x para os quais a parte de baixo está bem definida. Quando que essa parte de baixo não vai estar bem definida? Olha bem, tem uma raiz aqui, né? Então, eu quero os valores de x para os quais x mais 2 seja o quê? Diferente do número negativo. Na verdade, eu quero que ele seja positivo. Você fala, professor, pode ser maior ou igual a zero? Não pode ser igual a zero. Ele tem que ser estritamente maior do que zero. Por quê? Porque lembra, no denominador nunca pode dar zero. O denominador tem que ser estritamente positivo. Então, aqui a gente vai fazer o estudo do que aqui? A gente vai fazer o estudo do sinal, vai procurar os valores que isso aqui fique estritamente positivo. Tá? Então, vamos lá. Então, eu vou procurar os x. Então, quero fazer o estudo, quero encontrar o x, tal que x mais 2 seja maior do que zero. Tá? Então, x mais 2 tem que ser estritamente maior do que zero. Por que eu não coloco maior ou igual aqui? Eu não coloco maior ou igual aqui, porque não pode ter divisão por zero. Denominador a gente nunca coloca o ponto da igualdade, sempre dá desigualdade. Tá? Porque se fosse com um valor igual a zero, daria divisão por zero, não estaria bem definido. Você fala, professor, mas se tivesse o x mais 2 estivesse em cima, por exemplo, fosse assim essa função, ó, x mais 2. Se eu quisesse estudar o domínio dessa função, o que eu colocaria? Nesse caso, x mais 2 maior ou igual a zero. Por quê? Porque nesse caso, eu só não posso ter valor negativo. O x, igual a zero, o x mais 2 igual a zero pode, porque a raiz de número negativo de número igual a zero faz sentido. O que não faz sentido é raiz de número negativo, tá?
Mas aqui, como eu tenho divisão, aí sim, aí eu tenho que tomar cuidado para que eu não coloque o ponto x tal que isso aqui se anule, tá? Bom, então vamos lá. Então o que a gente faz? O primeiro passo está ok, não vou me preocupar, ou seja, passar todo mundo para o mesmo lado, então não preciso me preocupar com isso. Então o segundo passo, o passo 2, né, é estudar o sinal. Como é que a gente estuda o sinal disso aqui? A primeira coisa que a gente faz é encontrar a raiz. Tá? Encontra a raiz de quem? X mais 2. E como é que a gente encontra a raiz? A gente iguala a zero. Quanto que é a raiz disso aqui? É x igual a menos 2. Passa para o lado de lá. Então, no caso linear, é muito fácil a gente encontrar a raiz. Aí agora a gente faz o quê? Passo 3, a gente estuda o sinal. Tá? A gente estuda o sinal dessa expressão para a gente conseguir resolver o nosso problema. Vai, pulou aqui. Bom, então vamos lá. Então passo 3, a gente vai estudar o sinal. Então vai ficar o quê? A gente faz o gráfico da expressão, tá? Marca o ponto, menos 2, bolinha aberta, porque não faz parte do intervalo, não faz parte do conjunto. Tá? Bolinha aberta, marco menos 2. Faço o desenho, o gráfico eu sei que tem a boca para cima. Ele é uma reta apontando para cima, uma reta crescente. Por que eu sei disso? Porque o y é positivo. Identifico os valores. Para x menor do que menos 2, ó, não está para baixo aqui? Ó, então negativo. Para x maior do que menos 2, acontece o quê? É positivo. Tá? Então eu venho aqui e marco positivo, tá? Marco positivo na solução. Positivo, positivo, positivo. Olha lá que beleza. Ficou tudo positivo. E aí eu vou fazer o estudo do sinal. Como é que eu faço o estudo do sinal? Coloco lá no diagrama de setinhas, se você quiser, ou já pode olhar direto aqui. Então qual é a solução? Aqui não precisa, né? A gente não precisa comparar, porque aqui só tem uma expressão, não é uma expressão do tipo produto, nem não tem uma razão entre expressões, nem um produto entre expressões. Então a gente já pode colocar direto a solução. Então, ó, o domínio da minha expressão vai ser o quê? Vai ser o x pertencente aos reais, tal que x é o quê? Eu não quero que isso aqui seja positivo, então eu vou olhar para o sinal aqui, ó. Quais valores de x que tornam isso positivo? São x pertencente aos reais, tal que x maior do que menos 2. Em linguagem de conjunto ou em linguagem de intervalo, vai de menos 2 aberto até mais infinito. Tá? Fácil, né? Bem tranquilo de resolver. Vamos fazer a letra B. Ó. Letra B é x² mais 9 dividido por x² mais 6x mais 8. Tá? Então vamos lá, é a letra B, para encontrar o domínio, né, de f de x igual a x² mais 9 dividido por x² mais 6x mais 8. Então o que eu quero? Eu quero que isso aqui seja maior ou igual a zero, tá certo? Embaixo não pode ser zero. Então, os valores de domínio são os valores do domínio, né? Vou escrever aqui. Tem que satisfazer o quê? São os x, tal que, o que acontece? Tal que x² mais 9 dividido por x² mais 6x mais 8 seja maior ou igual a zero. Lembrando que o denominador nunca pode ser zero, e a gente já sabe disso, porque já fez um exemplo nesse caso aqui. Tá? Então vamos lá. Então vou estudar o sinal. Então vamos estudar o sinal. Então passo 2, né? O passo 1 já está ok, já está na forma que a gente quer. Então a gente vai estudar o sinal de cada um delas separadamente. Então vou estudar primeiro o sinal de x² mais 9, tá? Então estudando o sinal de x² mais 9, tá? Qual que eu tenho que fazer aqui para estudar o sinal? Então, o primeiro passo que eu faço, né? Então, vamos fazer da primeira, né? Então, x² mais 9, eu encontro as raízes. Tá? Então, encontrando as raízes, vou fazer mais rápido em relação ao que eu tinha feito, né? Então, encontrando as raízes de
x quadrado mais 9. Como é que a gente faz para encontrar a raiz? Passa o 9 para lá, porque isso aqui não tem termo. Se você quiser fazer usando o delta também dá, mas aqui eu passo a raiz para lá, não tem termo linear, eu passo assim, ó. Então x ficaria igual a mais ou menos raiz de menos 9. Opa! Esse aqui não é um número real, raiz de número negativo não é número real. Então quer dizer que isso aqui não tem raiz. X quadrado mais 9 não tem raiz. Qual que é a interpretação disso? Ó, é a mesma coisa que dizer que o delta é negativo. Quando que uma expressão de segundo grau não tem raiz? É quando o delta é negativo. Se o delta é negativo, a gente já sabe o que acontece com o sinal. O que acontece? Ó, o gráfico ele é assim, só para lembrar, né? Então você lembra do gráfico para não precisar ficar decorando as coisas. O gráfico da função, ele vai ter ou a boca para cima ou a boca para baixo, dependendo do sinal de A. Quando ele não tem raiz, ele não cruza o eixo X. Então ele vai ser ou todo para cima ou todo para baixo, dependendo do sinal de A. Como o A aqui vale 1, o gráfico ele é todo para cima. Tá? Ele não corta o eixo X, o gráfico é todo para cima. Então o que acontece com o sinal aqui? Ó, todo positivo, porque o gráfico está sempre acima do eixo X. Então quer dizer, para qualquer valor que eu coloque aqui de X, sempre vai dar positivo. Então a hora que a gente for colocar naquele diagrama de setinha, a gente já sabe que vai dar sempre positivo. O segundo deles, ele é x quadrado mais 6x mais 8. X quadrado mais 6x mais 8. Tá? Então a gente faz o quê? Então vamos lá encontrando as raízes. Tá bem? Então x vai ficar igual a menos 6 mais ou menos sobre 2 raiz de delta. Eu nem sei se isso aqui tem raiz, mas eu acho que tem. Tá? Então delta vai dar o quê? Delta vai dar 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 8, né? Que o A é 1 e o C é 8. 4 vezes 8 dá 32, se não negativo vai dar 4, o delta dá 4, que beleza. Então vai dar 4 aqui, então tem duas possibilidades, né? Então menos 6, raiz de 4 dá menos 2, né? Desculpa, menos 2 dá 2. Então tem duas possibilidades, então vai ficar menos 6 menos 2 dividido por 2. Menos 2 menos 6 dá menos 8, dividido por 2 dá menos 4. Menos 6 mais 2 dividido por 2. Menos 6 mais 2 dá 4, dividido por 2 dá 2. Então eu tenho duas possibilidades. Lembrando que isso aqui vai entrar como bolinha aberta no conjunto, porque ele está no denominador. Tá? Então, ó, como é que é a solução? Então a gente faz de novo, faz também a parábola. A parábola eu marco os pontos, é o menos 4, bolinha aberta, menos o 2, bolinha aberta, faço o gráfico, boca para cima ou para baixo, a gente olha o sinal de A. O A é positivo, então a boca é para cima, tá? Ó, sinal positivo, negativo, tá para baixo o gráfico do eixo X, positivo. Aí no passo 3, o que a gente faz? A gente junta as duas informações que a gente tinha. O primeiro, sempre positivo. Ó, para a primeira expressão. A segunda expressão, a gente vem aqui e marca a segunda expressão. Marca o ponto menos 4, o ponto 2. Agora a solução final vai ser juntar as duas. Então, menos 4, vou colocar aqui menos 4, bolinha aberta, 2, bolinha aberta. E aqui vai ficar o quê? Ó? Positivo, negativo, positivo. Vamos lá colocar o estudo sinal? Positivo com positivo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Positivo com positivo, positivo. Eu quero quem? Eu quero positivo, porque eu quero dentro da raiz. Então, o que eu quero é isso aqui como solução. Então, a solução vai ficar o quê? A solução vai ficar o x pertencente aos reais, tá? X pertencente aos reais. Então, a solução vai ficar x pertencente aos reais, tá o que? X menor estrita que menos 4 ou x maior estrita que 2. Isso aqui vai dar
menos 4, desculpa, se eu fosse usar a linguagem de intervalo, né? Vai dar de menos infinito até menos 4, aberto em menos 4, de 2 até mais infinito. Lembrando que menos 4 e menos 2 não entram, por quê? Porque está na parte de baixo e vai dar divisão por zero se eu colocar o menos 4 e menos 2. Vamos fazer a letra C também? Vamos lá. Está fazendo tudo, vamos fazer a letra C. X quadrado menos 16, né? X quadrado menos 16, então a letra C é f de x igual a raiz quadrada x quadrado menos 16 vezes x quadrado menos 3x mais 4. Tá? Eu acredito que seja esse aqui para a gente poder resolver. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer? De novo, ó, tem uma raiz, tá vendo? Tem uma raiz aqui. Então, passo 1 já está ok, a gente já vai para o passo 2, vamos estudar o sinal de cada um deles. De quem eu vou fazer primeiro? Vou estudar o sinal de x quadrado menos 16. Tá? Então o que a gente faz? A gente encontra as raízes. Como é que a gente encontra as raízes? Isso aqui igual a zero, né? X quadrado menos 16 igual a zero, ou seja, x quadrado igual a 16. Ah, professor, por que você não achou delta? Porque quando não tem a parte linear, eu nem uso o delta, tá? Eu já vou direto achando a raiz. Então, x vai ficar igual a mais ou menos raiz de 16, que vai dar mais ou menos 4. Beleza, são duas raízes e eu tenho duas raízes aí para eu poder fazer o desenho, né? Do gráfico. Então, vamos lá. Eu marco os pontos. Quais são os pontos? Menos 4 até 4. Aí você fala, professor, bolinha aberta ou fechada? Para eu fazer o estudo sinal, eu quero o quê? Eu não quero que isso aqui seja x quadrado menos 16, x quadrado menos 3x mais 4 maior ou igual a zero? Quero maior ou igual a zero, por quê? Porque a raiz só não pode ser negativa, ela pode ser zero, não tem problema nenhum. Então aqui, como não tem denominador, e eu estou fazendo o estudo do sinal desses valores que estão no numerador, ou seja, não é do denominador, então o que eu faço? Os pontos que eu achar entram na minha solução, tá? Porque eles apenas anulam o que está aqui dentro. Bom, aí eu faço o quê? Vou lá, faço o gráfico da parábola. A parábola é com a boca para cima. Por que ela é com a boca para cima? Porque o A é positivo. O A aqui vale 1. Então vai ficar o quê? Ó? Positivo, negativo, positivo. Aí eu vou na segunda expressão. Segunda é x quadrado menos 3x mais 4. Tá? X quadrado menos 3x mais 4. Então vou lá encontrar as raízes. Encontrando as raízes. O que eu tenho que estudar aqui? Eu tenho que estudar o delta. Quem é o delta? Delta é b ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 4 dá 3 vezes menos 3 elevado ao quadrado dá 9, 4 menos 4 dá menos 16, que está dando menos 7. Opa, menor do que zero, não tem raiz. Não tem raiz. Como é que eu grafo então? Lembra que eu já tinha feito se o delta for negativo? Ou ele é com a boca para cima, está sobre o eixo x, ou com a boca para baixo, está abaixo do eixo x. Quem que eu olho? O sinal de A. O A é positivo, então o gráfico é assim. Então, só positivo. Vamos fazer o estudo sinal? Então, eu coloco aqui, né? Então, juntando tudo, né? Eu passo 3. Coloco lá a primeira setinha. Então, vai ficar o quê? Menos 4 até 4, bolinha fechada. Mais, menos, mais. Vou lá na segunda. Todo mundo positivo. Positivo, todo mundo aqui, ó. Beleza. Tá. Agora eu faço o estudo que eu estava interessado em fazer. Então vai lá, baixo o menos 4 aqui. Bolinha fechada.
Baixo o 4 aqui, bolinha fechada. Faço isso tudo, ó. Mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos. Mais com mais dá o quê? Mais. E eu quero o quê? Eu quero a parte positiva, tá? Porque eu quero isso aqui dá dentro da raiz. Então a solução disso aqui vai ficar o quê? São x pertencente aos reais, tá o quê? X menor do que menos 4 ou menor ou igual, né? Porque bolinha aberta, ou x maior ou igual a 4. Ó, pedaço menor ou igual a 4, menos 4, ou maior ou igual a 4. Usando linguagem de intervalo, menos infinito até menos 4, união com 4 até mais infinito. Tá bem? Bom, e para a gente fechar essa aula aqui, uma coisa bastante importante aí, né, que também a gente pode estudar, são aquelas funções que são definidas por várias sentenças. Tá? Isso aí vocês vão ver bastante em função de uma variável. Por exemplo, na parte de continuidade, né, a gente vai estudar a continuidade da função, derivada lateral. Então a gente acaba definindo essas funções que são definidas por várias sentenças. O que é uma função definida por várias sentenças? É uma função que ela é como se ela fosse quebrada em partes. Há um exemplo aqui de uma função que é definida por várias sentenças. Ó, ela é x mais 1 se x for menor do que 1, e ela é x menos 1 se x for maior ou igual a 1. Então quer dizer o que, por exemplo, aí, ó? Por exemplo, se eu pegar aqui, quanto que é f de menos 2 para essa função que eu estou fazendo? Você vai olhar o que? Eu vou olhar aqui, ó, para esse valor aqui. Esse aqui vai ser o meu valor de x. Menos 2. Menos 2 é menor do que 1 ou é maior do que 1? Menos 2 é menor do que 1. Então, qual o pedaço da função que eu vou usar? É esse aqui, ó. Então, no lugar do x, então eu coloco menos 2 mais 1, que vai dar o quê? Vai dar menos 1. Falar, professor, se eu fizesse f de 5. F de 5, beleza. 5, eu vou olhar para o x, ó, porque o valor domínio aqui é x. Então, aonde que eu entro? Ó, o x, o 5, ele é menor do que 1 ou ele é maior do que 1? Ele é maior do que 1. Então, qual a operação que eu faço? É essa aqui. Ó. Então, a lei de formação, eu pego esse pedaço aqui. Então, vai ficar 5 menos 1, que vai dar quanto? 4. Você fala, professor, se eu pegar o f de 1, especificamente, que é onde troca a expressão, você pega o f de 1 é menor do que 1 ou ele é maior e igual a 1? Ele é maior ou igual a 1, certo? Então, 1 é maior ou igual a 1. Na verdade, 1 é igual a 1, né? Então, é desse pedaço que eu coloco. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 1 menos 1, que dá 0. Tá? Então, uma forma geral de uma expressão que é dada por várias sentenças é assim. Ele é uma função se o valor de x que está aqui está no intervalo, e ele vai ser uma outra função se o valor de x estiver em outro intervalo. Ó, um outro exemplo aqui, ó, que dá dado por 3 pedaços ainda. Ó. Vamos pegar um valor qualquer. Pensa aí num valor, sei lá, menos 7. Então, f de menos 7. Menos 7 está onde? Ele é menor do que 1, ele está entre 1 e 4, ele é maior do que 4. Ele é menor do que 1. Então, a parte da sentença que a gente pega é essa aqui. Ó. Então, vai ficar menos 7 ao quadrado mais 2 vezes menos 7, que vai dar quantos aqui? Menos 7 ao quadrado dá 14. 14 dá 49. 2 vezes 7 dá 14. Então, 49 menos 14 dá 35. Então, f de menos 7 é 35. Vamos pegar um outro ponto. Por exemplo, f de π. Pode ser qualquer número. Precisa ser real? Não. Precisa ser real, desculpa. Precisa ser inteiro? Não precisa ser inteiro. Pode ser qualquer número. O π é um número real que faz sentido. O π é quanto? É mais ou menos 3,14. Então, ele é um número menor do que 1, que está entre 1 e 4, ou é maior ou igual a 4? E o π é um número que está entre 1 e 4. Então, qual parte da sentença que a gente pega? Vai ser essa aqui. Tá? Então, aqui vai ficar π mais 3 como solução. Sei lá, uma outra aí. F de 17. F de 17 é o quê? 17 menor do que 1, não.
Entre 1 e 4, não. Maior do que 4, sim. Então, a parte que a gente pega é essa aqui. Então, vai ficar menos 17 mais 7, que vai dar menos 10. Tá vendo? E aí, como é que a gente faz o gráfico de uma função dada por várias partes? Bom, é claro que eu vou fazer aqui, né, os exemplos que eu vou dar aqui são funções que estão dadas por várias partes, mas vão ser funções do primeiro ou do segundo grau. Quando eu for falar de outros tipos de funções, eu vou falar da função trigonométrica, vou falar da função exponencial também, logaritmo exponencial. Então a gente coloca isso aqui com mais detalhes, tá? Com mais exemplos. Tá bem? Não mais detalhes, com outros exemplos, outras possibilidades, porque não tem mais informação além disso que eu estou falando. É coisa bem simples mesmo. Então você sabe fazer o gráfico da função que é dada por uma sentença só. Se ela quebra em várias sentenças, você vai saber fazer sem muita dificuldade. Então vamos lá. Como é que a gente faz? Ó, imagine que eu queira fazer o gráfico dessa função aqui. Ó. X mais 1 se x for menor do que 1 e x menos 1 se x for maior ou igual a 1. O que a gente faz? A gente vai lá no rascunho e faz o desenho de cada um dos gráficos de x mais 1 e de x menos 1 separadamente. Tá bem? Eu vou lá e faço o desenho delas separadamente. Então, faço da primeira. Dessa primeira, ó, x mais 1. Como é que a gente, é uma reta, né? Eu já sei que é uma reta. Como é que a gente faz o desenho desse gráfico aqui? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, que eu vou encontrar, vai ser a raiz dela. Para quais valores, qual é a raiz dessa função? Eu pego x mais 1 igual a 0, tá certo? Estou fazendo dessa primeira aqui. Então, pego x mais 1 igual a 0, então a raiz é menos 1. Então, ela passa nesse ponto aqui. Aí eu desenho o gráfico dela. Eu sei que ela tem que ela é crescente, porque o y é positivo, tá? Então, a reta é assim, é para cima. Faço o desenho dela. E aí, o truque agora, ó. Eu marco o ponto em que a função troca de sinal, tá? Qual que é o ponto que a função troca de sinal? Ela está trocando de sinal no x igual a 1. Então, eu vou lá, localizo 1 e marco. Então, para x igual a 1, quanto que vale a reta x mais 1? A reta x mais 1 vale 1 mais 1, que dá 2, tá? E faço o desenho. Então, essa aqui eu estou fazendo um rascunho, tá? Esse é o gráfico da função x mais 1. Eu faço o gráfico dela toda. Só que agora eu quero o seguinte, eu não quero ela só para x menor do que 1, então eu vou aqui, eu corto o pedaço dela, que não vai fazer parte dessa sentença, tá? Então eu vou lá, eu coloco aqui 2, né, que eu já marquei. Está vendo que o x igual a 1, ele não pode fazer parte desse gráfico, então eu coloco ele como bolinha aberta. Faço o desenho, ó. Desenho assim, ó. Tá? E guardo esse pedaço aqui. Aí faço a mesma coisa com o segundo. Tá bem? Então eu acho a raiz. Achei a raiz. Como é que eu acho a raiz? Eu pego x menos 1 igual a 0. A raiz vai estar em x igual a 1. Tá? Aqui tem uma curiosidade, olha. X igual a 1 já é a raiz e é o ponto que a função troca de comportamento em x igual a 1. Foi uma coincidência, não é necessário, tá? Então não preciso fazer mais nada, eu só desenho o gráfico, ele tem uma concavidade, ele tem a inclinação para cima, porque o A é positivo, e eu faço o quê? Eu desenho só a parte que me interessa, então eu quero só x maior ou igual a 1. Então o ponto 1 eu coloco, porque a bolinha tem que ser fechada, porque ele faz parte do intervalo, e desenho só a parte que eu quero. Aqui que eu pego, eu junto esse pedaço com esse pedaço aqui neste gráfico. Deixa eu até diminuir aqui o zoom. Vou juntar os dois pedaços no mesmo gráfico. Então, ó, pegando esse pedaço aqui, marco ponto menos 1 aqui, desenho, ó. Bolinha aberta aqui em 1, vale 2. E aí eu pego esse pedaço aqui e trago aqui, ó. Bolinha fechada, desenho. Então, esse é o gráfico da função x mais 1 e x menos 1. Tá? Ou seja, x mais 1
se x for menor do que 1 e x menos 1 se x for menor, for maior ou igual a 1. Então, se x for menor do que 1, isso. Se x for maior ou igual a 1, o de baixo. Vamos fazer o próximo gráfico aí. Esse aqui tem a sentença quebrada em 3, né, que é o segundo desenho que eu tinha feito lá. E eu tenho que estudar cada uma delas separadamente. Então, o que eu faço? Também vou lá no rascunho. Então, eu vou estudar o sinal de... vou fazer o desenho do gráfico de x² mais 2x. Tá? Vou fazer o desenho desse gráfico aqui. x² mais 2x. Como é que eu faço o desenho do gráfico? A ideia é encontrar as raízes. Então, vou lá, encontro as raízes. Quais são as raízes que eu tenho? As raízes são x igual a menos 2 e x igual a 0. Tá? X igual a menos 2 e x igual a 0. Lembra o que a gente fazia para fazer o gráfico da função do segundo grau? Quando ele tinha as raízes, eu encontrava as duas raízes, eu marcava menos 2 e 0, e ia lá e encontrava o x do vértice e o valor do y do vértice. Por quê? Porque o x do vértice e o y do vértice vai ser o máximo ou o mínimo. Se o gráfico tiver a boca para cima, ou seja, a concavidade for positiva, ele vai ser um ponto de mínimo. Se o gráfico tiver a boca para baixo for um ponto de máximo, ele será um ponto de máximo, né? O x do vértice é um ponto de máximo. E o valor do y de vértice é o valor que a função assume. Então, aqui o x do vértice é menos b sobre 2a, ou seja, vai dar menos 1, e o y do vértice é menos delta sobre 4a, vai dar menos 1 também. Então, o ponto que a gente tem é esse aqui. Então, o gráfico é este aqui, tá certo? Qual é o truquezinho? Como eu falei para vocês, né? A gente vai lá e olha o ponto, marca o ponto em que ele troca de sinal. Qual o ponto que ele troca de sinal? Em x igual a 1. Troca de expressão. Em x igual a 1. Então, ele está trocando de expressão. Então, vem aqui no rascunho que eu já tinha desenhado. Tá? E pego o desenho e vou até o ponto que ele faz apenas. Que no caso aí é o x igual a 1. Para x igual a 1, qual o valor da função? Eu coloco 1 aqui, né? Então vai ficar 1 ao quadrado mais 2. Então 1 mais 2 dá 3. Então o valor da função é 3. Então vem aqui e faço só a parte que me interessa. Menos 2. Aqui é menos 1. Aqui é 0. Aqui é menos 1. Então quando eu for levar no gráfico, eu vou levar só esse pedaço aqui. Tá? Agora vamos para a próxima parte, né? A próxima parte do nosso gráfico é x mais 3, tá? Então venho aqui e vou fazer o gráfico de x mais 3. Então vou lá, encontro a raiz é em x igual a menos 3, tá bem? E marco o ponto em que ela troca de comportamento. Aqui tem 2 que ela troca de comportamento. Por quê? Porque ela vai trocar em x igual a 1 e x igual a 4. Então, aqui não tem, ó. O x só tem um ponto, é x só menor do que 1, mas aqui tem 2, ó. Então ele vai trocar em 1 e 4. Então vou ter que marcar o ponto 1, bolinha fechada em 1, e 4, bolinha aberta. Então vamos lá, vamos marcar o ponto 1 e o 4. A função é x mais 3, né? X mais 3. Então quando o x for 1, o x mais 3 vai dar 1 mais 3, vai dar 4. Quando o x for 4, que é o x mais 3, vai dar x mais 3, vai dar 4 mais 3, vai dar 7. Então, bolinha fechada em 1, bolinha aberta em 7. Então, eu desenho o quê? Só a parte que me interessa, ou seja, só esse pedaço aqui. Então, mais ou menos aqui, né? Ó, 1 bolinha fechada, 4. E bolinha aberta em 4, mais ou menos aqui, ó, 7. Ó, bolinha aberta em 7. E traço aí a minha reta, tá? E, finalmente, a última parte. Menos x mais 7 se x for maior ou igual a 4. Então, vamos lá. Então, eu encontro a raiz desta expressão aqui. A raiz vai estar em x igual a 7. Tá bom? O gráfico vai ser isso aqui, né? O ponto quando que ela muda de comportamento, né? Que eu tenho que marcar também, ó.
que é x igual a 4, onde ela muda de comportamento, eu marco esse ponto aqui, bolinha fechada, porque ele faz parte do intervalo, está vendo? Ele é maior ou igual, então ele faz parte do intervalo, tá? Então marco o ponto. Quando x for igual a 4, então eu coloco aqui, ó, menos 4 mais 7, vai dar 3, que é esse ponto aqui, tá? E aí, aqui eu não deixei espaço, né? Mas eu vou pôr logo aqui, né? Então aqui o pedaço do gráfico que eu vou colocar, isso tudo é rascunho, então a gente pode colocar. Ele vai ser o quê? Ele vai ser aqui 4 vale 3. Junta aqui, né? É 7. Agora, juntando tudo, então vamos juntar tudo, ó. Então, eu tenho esse pedacinho, vai até 1, bolinha aberta é 3. Então, o gráfico vai ser mais ou menos assim, né? Vamos lá. Então, os pontos importantes aí que eu marquei. Menos 2, menos 1 e 0. Então, vamos lá. Menos 2, menos 1 e 0. Um gráfico mais ou menos assim. Bom, menos 1 que está meio ruim, né? Porque ele tem que ser o vértice. Vou marcar aqui mais ou menos, aqui ó, menos 1 aqui. Menos 1 aqui. E ele vai até a linha aberta aqui em 1. Tá? E vale 3. Aí o outro pedaço, ele vai de 1 até 4. Bolinha aberta em 4, em 1 ele vale 4. Então ele começa aqui, ó. Bolinha fechada aqui, vale 4. Vai até bolinha aberta em 4 e vale 7. Só olha lá o desenho. Tá? Essa função é uma função que a gente fala que é descontínua. Porque a gente vem... que continua para cá, tá? Por quê? Porque a gente vem com um gráfico, papapá, chega aqui, o gráfico dá um pulo. Ele continua aqui, mas ele dá um pulo, tá? E aí, de 4 para frente, então, aqui é 3, né? De 4 para frente, bolinha fechada, assim, ó. Olha lá que legal, o gráfico ficou. Então, esse primeiro pedaço aqui é aquela parábola, depois, entre 1 e 4, aquela reta crescente, de 4 para frente, aquela reta decrescente, tá? E finalmente, né, para a gente fechar aqui, é a definição da função módulo. Tá? Lembra da função módulo? A função módulo ela é uma lei que é dada por mais de uma sentença, no caso, 2 sentenças. Como é que a gente define a função módulo? Ela é definida desse jeito. Ó. Se x for menor do que 0, ela é menos x. Ela troca o sinal, por exemplo, x igual a menos módulo de menos 5. O que o menos 5 faz? Ele troca o sinal, porque o módulo menos 5 é 5. Então, isso aqui o menos 5, né? X igual a menos 5. Então, menos 5 é menor do que 0, é maior do que 0, é menor do que 0. Então, vai ficar menos 5, menos, né? Tem esse menos aqui. Menos com menos vai ficar mais 5. Tá? Então, o gráfico, a expressão do módulo, que é dada por uma sentença que se separa em 2, eu posso fazer o gráfico também. Como é que a gente faz o gráfico? Da mesma forma que a gente tinha feito anteriormente. Eu faço o gráfico da reta menos x. Como é que é a reta menos x? Essa é a mais simples que a gente pode fazer. Essa é chamada de bissetria do primeiro quadrante. Como é que a gente faz esse gráfico aqui? A gente pode ir lá e encontrar a raiz. Qual é a raiz? No caso em que ela não tem termo linear, a raiz é o x igual a 0. Tá? Então o gráfico já é assim, ó, descendo, passando pela origem. A gente coloca a bolinha aberta nesse pedaço aqui. Então, se eu quiser só o pedaço correspondente a esse gráfico aqui, eu venho aqui, faço o desenho, né? É só esse pedaço aqui que eu quero. Tá? Faço a mesma coisa para esse aqui. Qual é o gráfico dessa função? Ó, que é a parte negativa da menos x. Para a parte positiva é f de x igual a x. Faço o gráfico só de f de x, esse pedaço aqui, só pego a parte que me interessa. Eu quero só x maior ou igual a 0. Tá? Bolinha fechada aqui, porque x igual a 0 faz parte do intervalo. Aí o que eu faço? Eu junto isso com isso aqui. Ó. Juntando isso com isso, eu tenho esse pedaço aqui. Bolinha fechada aqui.
Então todo mundo faz parte. Então este é o gráfico da função módulo. Ele é um V, tá? Bom, então é isso. Nas próximas aulas a gente vai continuar a definição de novas funções, a construção de novas funções.